nosso site tem outra novidade, essa envolvendo Maluf. Vamos colocar aí, pessoal, tá aberto já aqui. Corte Suíça manda devolver ao Brasil 82 milhões de reais de contas ligadas a Paulo Maluf. Vamos abrir aqui a reportagem. Enquanto você vê imagens, a Suprema Corte da Suíça determinou a devolução ao Brasil de 16 milhões de dólares, cerca de 82 milhões de reais, bloqueados em contas bancárias do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. A Suprema Corte confirmou a decisão do Tribunal Penal Federal, que havia determinado a devolução em setembro do ano passado. A decisão de fevereiro acatou os argumentos apresentados pela Advocacia Geral da União, pelo MPF e pelo Ministério da Justiça. A Secretaria de Cooperação Internacional do MPF, Ana Mara Osório, a secretária, classificou a decisão como emblemática. Ela diz que mostra a importância da cooperação jurídica para o efetivo combate à criminalidade econômica. A repatriação já havia sido autorizada pela Suprema Corte Brasileira em 2014, só que agora apenas a decisão foi confirmada também pela Suíça. O UOL tenta localizar a defesa de Paulo Maluf. Caso tenha resposta, no nosso site haverá atualização. Maluf foi condenado em 2017 pelo Supremo por lavagem de dinheiro. Os ministros condenaram então o deputado federal a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, com início da pena em regime fechado e ao pagamento de multa. Ele teria participado de um esquema de cobrança de propinas na Prefeitura de São Paulo em 1997 e 98, que continuou a contar com seu envolvimento direto nos anos seguintes. Em agosto de 2018, a Câmara cassou o mandato de Maluf. Em 2022, o ministro Fachin concedeu liberdade condicional a ele. Desde 2018, Maluf cumpria a pena em regime domiciliar por conta do estado de saúde. Ele teve a pena extinta pelo ministro Edson Fachin no ano passado, levando em consideração o indulto natalino assinado pelo então presidente Bolsonaro no ano anterior. 82 milhões de reais, Thales. Devolvidos ao Brasil, que estavam na Suíça, nesse esquema investigado pelo qual o Maluf já havia sido condenado. Pois é, a roubalheira no Brasil, ela é antiga e ela atinge vários setores, né? Você vê, boa parte da turma malufista se tornou bolsonarista. Com o passar dos anos, é mais ou menos a mesma linha lá da extrema-direita. O malufismo era a extrema-direita do Brasil na época da ditadura, etc. Os próprios articuladores do processo de abertura na ditadura não queriam o Maluf. E o Maluf eles eram de direita, o Maluf era extrema direita, era quase o bolsonarismo de então, e desde então, e já roubava ali. Aí agora, essa mesma corrente ideológica fica colocando o carimbo nos outros, dizendo os outros são ladrões, quem rouba é fulano, quem rouba é Beltrano, mas tem certa razão. A política brasileira precisa de uma certa limpada, porque a roubalheira atingiu quase todos os setores e é preciso limpar. Mas não dá para um setor ficar jogando a culpa só no outro, não. É preciso que a política mude no país, mude mesmo, acabe com esse toma lá da cá do Centrão, por exemplo, essa visão de utilização da política para aumentar o caixa dos partidos e distribuir. Tá uma enormidade. Essa briga agora do, do PP, da União Brasil, que tacou fogo na casa, aparentemente houve um incêndio criminoso na casa do presidente, do vice-presidente da União Brasil. Não se sabe ainda se é presidente, às vezes ele é presidente, mas aí está com ação, ele era vice-presidente, mas tá, pegou fogo a casa dele, a casa da irmã, e aparentemente um incêndio criminoso. Quer dizer, a política brasileira ela está precisando de uma limpeza geral nesses personagens todos, emendas secretas, tudo isso. E esse caso do Maluf é um símbolo disso. Aliás, o Maluf é um símbolo da corrupção no Brasil. E aí, Couto? Ô, Diego, aí é o seguinte, o Brasil está virando país de velhas novidades, né? Outro dia, o Ronaldo Caiado se lançou candidato a presidente da República.
por enquanto, é candidato dele mesmo, né? E o nosso Paulo Maluf, bem retratado pelo Tales agora, né? Ele também foi candidato a presidente da República em 1989. Só queria lembrar que o candidato à extrema-direita, direitíssima mesmo, era o Caiado. O Paulo Maluf, por incrível que pareça, era um pouco mais moderado da direita, sim, mas o Caiado era da UDR, né? União Democrática Ruralista, que era a entidade do que é hoje a bancada rural, a bancada do boi, né? Então, você veja, a primeira eleição presidencial depois da ditadura foi em 1989. Esses dois elementos foram candidatos. O Caiado, que agora quer ser candidato de novo, teve 1% dos votos, 1%, menos de 1%. Foi em 10º lugar. O Maluf também teve um pouco mais do que os nanicos, né? E, e o Brasil, eu não posso acreditar que tenha virado tanto de extrema-direita, agora com o Bolsonaro, né? A ponto do Caiado achar que chegou a vez dele de ser presidente. Aquela eleição, só para lembrar, foi vencida pelo Fernando Collor de Mello e o Lula ficou em segundo lugar. Foi a primeira eleição que disputou e depois ele ganhou 3 vezes a eleição. E talvez seja candidato de novo em 2026, se não aparecer o nome novo do lado do campo dele. É isso Só aí. para Oi, Thales. lembrar, só para te lembrar, coach, semana passada teve a reunião da União Brasil em que foi defenestrado do comando do partido o Bivar, Luciano Bivar. Nessa reunião, ao acabar a reunião da Executiva Nacional do Partido, com prefeitos, governadores, senadores, deputados, ela acabou com o pessoal do União Brasil gritando: Caiado presidente, Caiado presidente, Caiado presidente. As velhas novidades. E a União Brasil está querendo se juntar, está se negociando uma aliança com o PP do Arthur Lira. Né? E eles ficarem, então, um partido só, com Davi Alcolumbre na presidência do Senado e o candidato do Arthur Lira na presidência da Câmara. Ou seja, super forte e ainda com Caiado como um possível candidato deles e do agronegócio. Quer dizer, realmente é como você está dizendo, o mundo está dando voltas, virando de cabeça para baixo nesse tempo que a gente passou. Né? A gente chegou ao cúmulo, Couto, de eleger o Bolsonaro. Você cobriu as barbaridades que o Bolsonaro tentou fazer lá no Rio de Janeiro, explosão de bombas, expulsão do exército, afastamento do exército, etc. E ele acabou virando presidente da República com apoio das elites desse país. É um país que o roteirista é maluco.